Olá, meus amigos. Meu nome é Clineu Dutra. Somos trabalhador e estudante da Casa Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. É uma satisfação tentar colocar para todos aqui um pouquinho do tema que nos foi atribuído para que a gente possa falar neste nosso encontro. E o tema que coube para nós, para a data de hoje, Pátria, lugar para se amar. Enfocando um pouquinho mais no amor ao Brasil. Pátria vem da palavra latina pater, isso é o que nos disse o dicionário do Aurélio. Vem da palavra latina pater, que significa pai. Refere-se à terra dos pais, terra que nos viu nascer, do nosso berço, ou aquilo que a gente considera como sendo o nosso berço, né? Então, em sentido mais amplo, como diz no Aurélio, pátria é o lugar ou país com que nos identificamos e do qual nos sentimos parte. Aí nós podemos parar um pouquinho e pensar. Nos sentimos realmente parte da nossa pátria, do nosso país? Ou normalmente nós somos, digamos assim, um pouco bairristas e puxamos, como diz o bom gaúcho, a brasa para o nosso assado e consideramos pátria exatamente o nosso local de nascimento, onde vivemos? Mas temos que considerar, então, pátria essa terra que nos acolheu, Brasil. A terra que aprendemos a amar, ou estamos tentando aprender a amá-la, porque a gente está nesse mundo provisoriamente. Então, como espíritos antigos, sabemos da necessidade de nos aprimorarmos, de nos identificarmos um pouquinho mais com aquilo que vivenciamos nesta encarnação. E esta encarnação nos permitiu estarmos encarnados na terra, na pátria chamada Brasil. Então vamos tentar aprender a amá-la, aprender a respeitá-la e tentar fazer o melhor possível, cada um de nós, fazendo a sua parte para que essa pátria realmente seja a pátria do Evangelho, pátria coração do mundo, como nos disse o nosso querido Chico, através do espírito Humberto de Campos, no livro Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E o que nós precisamos fazer, então, para que realmente sejamos Brasil, coração do mundo, Brasil, pátria do Evangelho? Temos que iniciar respeitando as diferenças, as dificuldades que cada um de nós possui, que cada um de nós sente, para progredir, para conviver com o nosso irmão, para estender a mão a cada um deles que necessita e solicitar o auxílio quando necessário. E para isso nós precisamos, e a nossa doutrina espírita nos explica sempre, para que não sejamos orgulhosos, para que não sejamos egoístas, para que sejamos fraternos, amigos. É isso que nós precisamos. Essa convivência para fazer com que a gente possa, a cada dia, a cada momento, transformar um pouquinho mais desse nosso Brasil, essa pátria que nós queremos. As diferenças climáticas, as diferenças de trajetos, as diferenças, ou as distâncias, melhor dizendo, separam características de cada um dos brasileiros. Mas essas características vão fazer com que a gente possa explorar a qualidade de cada um, para que a gente transforme tudo isso
num único direcionamento para que a gente tenha ali adiante uma pátria, uma terra que nós amemos, uma terra, um local que realmente nós possamos chamar de nosso lar, nossa pátria. No exercício da afirmação da própria dignidade, do respeito à dignidade dos demais, respeito à dignidade própria e à dignidade dos demais. Dificuldades que nós temos, né, em ouvir e respeitar o nosso irmão. Dificuldade que nós temos em assimilar a necessidade de progresso. Mas voltando a nos direcionar para a pátria, no sentido de amá-la. Então nós recorremos ao 7 de setembro, que é o dia da nossa pátria. E se nós temos que amar o Brasil, não podemos esquecer o 7 de setembro. Então lembramos que em 1822, Dom Pedro declarava a independência das terras que, por determinação divina, haviam sido escolhidas para abrigar a árvore do Evangelho de Jesus diante do mundo. Vejam só, por determinação divina, havia sido escolhidas as terras brasileiras para abrigar a árvore do Evangelho de Jesus. Então é isso que nós queremos transformar. Essa terra realmente no Evangelho de Jesus, a terra que vai abrigar a árvore do Evangelho do Cristo. Quizá tenhamos nós a tranquilidade, tenhamos nós o discernimento para prosseguir, então, essa jornada transformadora desse nosso país, dessa nossa pátria, dessa árvore do Evangelho. Apesar das nossas mazelas políticas, econômicas, sociais, nós temos também que carinhosamente tratar cada um dos nossos irmãos, porque nem todos pensam igual. Não podemos pensar que se A prefere o amarelo, B também precisa e tem que apreciar o amarelo. Apreciamos o verde. Essa diferenciação ou essa diferença de posturas, diferença de escolhas, diferenças de preferências, é que vão fazer com que a gente estruture uma convivência de tal maneira que essa convivência possa transformar a nossa pátria, o nosso chão, numa pátria amada por cada um de nós. Se nós nos detivermos um pouquinho ainda, nós vamos lembrar que temos a oportunidade gigantesca da nossa transformação neste sentido. E aí podemos pensar, mas estamos sendo repetitivos de que temos que nos transformar para termos essa pátria querida, essa pátria amada? Sim, temos que ser repetitivos, porque nós vamos a cada dia assimilando essa repetição para as nossas atitudes, essa repetição para os nossos momentos, para que a gente realmente consiga se entender e se comunicar com os nossos irmãos no sentido do crescimento em direção a uma pátria querida, amada, que nos abriga e que nos escolheu, porque
Muitos de nós pensamos que nós escolhemos essa... Não, a pátria nos escolheu. E se aqui estamos, temos que fazer o melhor para amá-la e para elevá-la ao máximo. Quando nós tivermos a maturidade emocional e espiritual suficiente, quando trabalharmos a fraternidade entre as nações, respeitando os valores éticos, vamos desenvolver em nós a cidadania consciente. E aí, nós vamos ter a certeza de que estamos trabalhando para que a nossa casa maior, que é o planeta, se torne também maior, melhor, com a consciência de brasilidade através do Evangelho, nós vamos transformar a nossa Terra para que o nosso planeta, por intermédio dessa melhora da nossa Terra, seja também um planeta melhor, um planeta de amor, da caridade e da fraternidade. A questão 319 do Livro dos Espíritos nos traz assim: após a morte, conservam os espíritos o amor à pátria? E olha a resposta dos espíritos para todos nós. O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria está onde tiver o maior número de pessoas que lhes são simpáticas. Na Terra, a pátria está onde tiver o maior número de pessoas que lhes são simpáticas. Então, nós vamos dizer que onde nós estamos hoje é onde estão a grande maioria dos que nos são simpáticos. É a nossa pátria. É aqui que nós precisamos evoluir. É aqui que nós precisamos nos entender. E para isso, nós precisamos buscar a cada dia introduzir em nossos corações e nossos sentimentos o amor incondicional à nossa terra, à nossa pátria. Este local, este chão, essa terra é que vai fazer com que nós sejamos a cada dia um pouquinho melhores, um pouquinho mais humanos, um pouquinho mais harmônicos, em prol da pátria do Evangelho que o Cristo nos disse, nos trouxe. E que Humberto de Campos, através do Chico, também nos passou no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quizá um dia chegaremos lá, né? E com certeza o nosso esforço será grande para tanto. Ainda falando em local, em pátria, nós nos socorremos de alguns versos de um poeta gaúcho, pajador Jaime Caetano Brau, na sua poesia 7 de Setembro. E ele nos diz: pátria é mais que uma nação. Pátria é mais do que um país. Pátria é a seiva da raiz que a planta arranca do chão. Pátria é a chama no clarão que alimenta e que ilumina. Pátria é o conteúdo, é a resina. É passado, por vir, presente. Começa dentro da gente e nunca mais se termina. Então vejam que é mais que nação, é mais do que um país. Então é aquela raiz realmente que brota no coração de cada um de nós, trazendo consigo essa força, esse alimento que precisamos para que a gente ame esse torrão onde nascemos, para que a gente ame essa terra, para que a gente aprenda a amar aqueles que convivem conosco neste chão, para aqueles que convivem conosco no sentido de progredirmos, de nos entendermos, de gostarmos uns dos outros,
de tentarmos, através de tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina, não sermos invejosos, nem orgulhosos, nos sentirmos a cada dia mais humanos, mais sensíveis, mais fraternos. É isso. Condicionando a cada um de nós a maneira mais propícia de chegar no coração de cada um, para que a gente consiga se entender e, nesse entendimento, buscar o progresso necessário para que a nossa pátria realmente seja uma pátria que nós amamos e que nós aprendamos, pelo menos, a amar. E, para isso, precisamos nos entender. Porque sabemos das divergências de opiniões, sabemos das dificuldades de convivência, sabemos das muitas dificuldades que cada um carrega para esclarecer as suas necessidades, para esclarecer as suas deficiências. E onde é que nós vamos encontrar isso? Buscando no Evangelho do Cristo os exemplos para serem seguidos e compartilhados com todos. A partir desse momento que a gente compartilha, que a gente busca esse entendimento, nós vamos começando a montar aquela pátria dentro de cada um de nós. Porque podemos considerar esse corpo que cada um tem uma pátria. E dali tirarmos as forças necessárias para que a gente possa chegar amanhã e dizer: amamos a nossa pátria porque amamos a nós mesmos. Aprender a se conhecer, aprender a amar a si mesmo. Aqueles próximos que convivem conosco, muitas vezes nos suscitam discussões e nem sempre nós sabemos se realmente queremos discutir ou não. Discutir no bom sentido. Mas precisamos, a cada momento, nos certificar de que, buscando os exemplos que o Cristo nos deixou, buscando a convivência sempre harmoniosa e fraterna com os nossos semelhantes, nós vamos ter a certeza absoluta de que vamos conseguir construir uma pátria que seja a pátria que nós queremos e a pátria que nós aprenderemos a amar. Assim, nós podemos dizer que, além da palavra latina pater significar pai e, por consequência, referir-se à terra dos nossos pais, nós vamos ter a certeza também de que poderemos dizer que a pátria é a nossa terra, que é aquela a qual nós nos identificamos e do qual nos sentimos parte. Nós temos que nos sentir parte dessa pátria. Nós temos que fazer um esforço para que este local, essa terra, este planeta que nos acolhe, realmente seja aquela pátria amada que nós queremos. E se nós formos pensar um pouquinho mais, olha o que nos diz o nosso livro aqui, que nós buscamos a cada dia aprofundar o nosso conhecimento. E ele nos diz assim: pátria é um ambiente de paz, de fraterna solidariedade, de recíproca dedicação e de mútuo afeto, que só existe entre aqueles cujos sentimentos, afinados no mesmo diapasão, e cuja moral equilibrada no mesmo nível, aspiram ao ideal elevado, de onde resulta a felicidade coletiva. Cuja moral equilibrada no mesmo nível, aspira a um ideal elevado, de onde resulta a felicidade coletiva. É isso que nós queremos. Temos que aprender a transformar todas as nossas dificuldades em felicidade. Transformar todas as nossas desavenças em entendimentos. Transformar tudo aquilo que podemos transformar
para um melhor aproveitamento de sentimentos benéficos, puros. Amar como sempre. Essa é a melhor oferta que o Cristo nos deixou. Amai-vos uns aos outros. E vamos tentar. Temos que tentar. Precisamos tentar. Porque se nós não tentarmos, não conseguiremos. Gostamos muito de colocar que como é que ensinamos uma criança a andar? Ensinando-a a dar o primeiro passo. Então, cabe a cada um de nós dar este primeiro passo no sentido do entendimento. Darmos esse primeiro passo no sentido de entender as diretrizes que possam transformar a nossa terra, o nosso mundo, em nossa pátria. Por quê? Porque se nós conseguirmos, e vamos conseguir, teremos a certeza de que vamos amá-la como a nossa pátria merece ser amada. Voltando um pouquinho ao 7 de setembro. Todos nós, com certeza, sentimos assim, vamos dizer, um arrepio ao ouvirmos o hino nacional. Muitas vezes até não ouvimos. Deixamos que ele toque e chegue ao nosso ouvido. Mas precisamos, além de ouvir, escutar o que diz no nosso hino. Como, por exemplo, gigante pela própria natureza. Olha que coisa linda. Um país com tamanha dimensão, acolhendo tantas pessoas com pensamentos diferentes, com características diferentes, mas que se arrepiam ao ouvir o seu hino. Que admiram o seu hino e cantam o seu hino. E normalmente é no 7 de setembro que nós manifestamos este amor que temos que direcionar a nossa pátria. Mas precisamos fazer com que esse 7 de setembro sejam todos os dias dos nossos dias nessa pátria. Para que a gente aprenda e tenha a certeza absoluta de que este é o país que nós queremos. Este é o país que nós temos que transformar na pátria da fraternidade, na pátria universal dos sentimentos puros, que nós precisamos introduzir em nossos corações essa leveza, essa pureza de sentimentos, para manter acesa a cada dia a chama do amor à pátria. Então pensemos. Vamos fazer a nossa parte? Vamos tentar, de todas as maneiras, buscar, como disse o nosso poeta Jaime Caetano Brau, fazer com que a planta arranque do chão a chama no clarão, que alimenta e que ilumina, que é o conteúdo, que é a resina, que é passado, que é por vir, que é presente, que começa dentro da gente e que nunca se termina. Esperamos com toda certeza de que essa chama que nasce dentro da gente, essa raiz que arrancamos do chão, introduzimos dentro da gente, introduzimos no nosso coração, não será jamais extinguida. Meus amigos, façamos a nossa parte. Sejamos humildes o suficiente para entendermos as nossas dificuldades, para levar adiante
a possibilidade de nos transformar e transformar a nossa pátria naquele lugar que realmente queremos que ela seja. Pátria, coração do mundo, Evangelho do Cristo, Brasil. Amemo-lo, porque Ele nos acolheu, essa terra nos acolheu, e é para essa terra que nós precisamos trabalhar e lutar por dias melhores. Esperamos que essa reflexão possa tocar o coração de cada um e que realmente tenhamos amanhã uma pátria que nos torne melhores e teremos amanhã, ou que tenhamos amanhã, a certeza de amá-la como ela merece ser amada. Obrigado pela atenção de todos os senhores e vamos fazer uma prece para encerrar a nossa atividade deste momento. Agradecendo ao Mestre e amigo Jesus, que sempre nos acompanha nas nossas atividades. Agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, que permite que Ismael proteja essa terra. Então rogamos que Ismael continues protegendo essa terra, continues guardando essa terra, porque essa é a pátria que queremos amar, é a pátria que precisamos amar, e é a pátria que aprenderemos a amar. Que a tua infinita generosidade, Deus Pai Poderoso, e a infinita bondade do nosso Mestre e amigo Jesus possa estar com cada um de nós em todos os nossos momentos. Obrigado por tudo que temos e que somos. E que assim seja.